para vocês, amigos do Fute Rede. Estamos começando o Rodada Fute Rede dessa segunda-feira e assunto não vai faltar, muitos assuntos agora. E o nosso quadro like destaque da semana, a rodada 36 do Brasileirão, a tão falada convocação do Tite, os 26 convocados para a Copa do Mundo, que começa aí em dentro de 13 dias, começa a Copa do Mundo, e vamos falar da Liga Fute Rede no Cartola e do Cartola FC. Vamos começar com o like dislike que a gente gosta e não gosta da semana do futebol. Seu like, Franz? No like não tem como não ser, né? Semana passada eu já havia dado, vou repetir o like, né? Quase que foi um hat-trick, né? Porque não tem como não dar pro Flamengo, né? 2 títulos, mais um título da Libertadores, então meu like vai para o Flamengo. E ó, vale lembrar, hein? Quando no início da temporada eu achei que o Flamengo não ia ganhar nada, hein? E já se foi 2 títulos. E tem mais em disputa quanto esse ano? Querendo ou não, é jogo. Ele vai disputar a Recopa, né? A Recopa já é a temporada que vem, né? Já é pra temporada que vem? Assim, é equivalente aos títulos dessa temporada. É isso. Mas vai ser na temporada que vem. Ó, mas ainda tem a Recopa, depois tem a com o Palmeiras, né? Sim. E vai ainda pro Mundial. Quer dizer, pode vir mais títulos aí, pode vir. Mas mesmo que não venha, né? Pô, 2 títulos, pô. Títulos possíveis nessa temporada é o Mundial, né? Quer dizer, depende de quando que vai ser também. Tudo porque provavelmente Copa, né? não vai ser esse ano ainda por causa da Copa do Mundo. A FIFA ainda vai decidir quando que vai ser. Há um embrolho aí de quando vai ser esse Mundial por causa da Copa do Mundo, né? A Copa do Mundo acaba aí em dezembro. Começa agora dia 20 de então, novembro provavelmente vai ser e acaba em dezembro. Então provável, esses títulos Recopa, as coisas, lógico, equivalente a essa temporada, mas é disputado na próxima. Agora a Recopa, o Mundial, provável que será no ano que vem. Eu acho que dificilmente vai conseguir ser esse ano. Então o meu like vai para o Flamengo, por mais um título. Parabéns a toda a torcida do Flamengo. E o seu like? O meu like é para o Flamengo também, não tem como ser diferente. Inclusive eu vou dizer aqui, né, infelizmente não conseguimos fazer a rodada da Fute Rede na última segunda-feira, mas estamos hoje de volta, né? Exato. E estamos de volta aí depois do título do Flamengo, né? É a primeira live depois do título do Flamengo da Libertadores, merecidíssimo. O Flamengo fez fazer seu favoritismo, né? É lógico que a exclusão do Pedro Henrique do Atlético Paranaense atrapalhou muito. Ajudou muito. Atrapalhou muito os planos do Atlético Paranaense, mas o Flamengo não tem nada a ver com isso. Venceu a Copa do Brasil, que é um campeonato muito difícil, e venceu a Libertadores, que é um campeonato muito difícil. 2 títulos enormes na temporada na sala de troféu do Flamengo. Então, parabéns, Flamengo. Hoje é o futebol mais vistoso do futebol brasileiro, o futebol mais vistoso da América do Sul, né? Também. Além de estar dando resultado, é o futebol mais vistoso da América do Sul. Porque o Palmeiras, quando ganhou a Libertadores, era o futebol mais de resultado, né? Isso. Não era um futebol tão vistoso, mas é um futebol de resultado. Que até tá ganhando o Brasileirão. Não estou falando que não está jogando bem. É um futebol de muito resultado, mas estou falando em questão de ser mais vistoso, bonito de se ver jogar. O Flamengo é um futebol mais bonito, é um futebol mais vistoso. E eles conseguiram unir os dois, sendo vistoso e dar resultado. Então parabéns ao Flamengo, campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil. O time da temporada, é o time a ser batido, é o Flamengo aí. E agora aí, em breve, vai jogar um Mundial aí. Talvez tenhamos um Flamengo e Real Madrid mais pra frente, hein? Possível mesmo. E seu dislike? O meu dislike, a gente vai falar daqui a pouco sobre ela, né? Sobre a lista de convocação do Tite. Não a lista em si, porque a lista em si eu acho que, tipo assim, acho que eu tiraria 2 ou 3 nomes, acrescentaria 2 ou 3. Não fugia muito do que foi, na minha opinião. Agora, a presença do Daniel Alves, com todo respeito à história dele, que ele fez, que ele já fez, mas não dá, né, para levar um cara que desde setembro não joga futebol, você tá entendendo? Como é que... Eu acho que é um desrespeito aos outros laterais que Tá no jogam. futebol mexicano, né? Ele tá jogando. Mas parece que foi eliminado lá Desde setembro. Já foi alguns meses que ele não tempo joga, ele tá tá parado, Sim. Então, quer dizer, eu achei, assim, não concordo. Então, pra mim, o meu dislike dessa semana vai para a convocação do Daniel Alves nessa sessão. A gente vai falar mais sobre isso. Mas é o que eu não gostei nessa semana. E o seu dislike? Meu dislike vai para o jogo entre Boca Juniors e Racing, né? Quer dizer, é um jogo ou é um vale tudo, né? Vale tudo. Porque tivemos 10 expulsos, isso mesmo, 10 expulsos. E meu dislike não é para o árbitro que expulsou, porque as expulsões foram justas, e sim para o comportamento dos jogadores em campo.
Lamentável, né? 10 expulsões, a maioria dos jogadores do Boca Juniors expulsos na final da Copa da Liga Argentina, Boca e Racing, que o Racing se sagrou campeão. Agora, o time do Boca Juniors não é de hoje, né? Que esse elenco do Boca Juniors tem um comportamento deplorável, né? Um histórico. Um histórico bem complicado. É um time tecnicamente fraquíssimo. É um dos piores Boca Juniors que eu vi jogar da história. Esse time do Boca Juniors é fraquíssimo. Se salva muito poucos no elenco. É um time muito fraco. E é um time que... para jogar o futebol é fraco. Agora para criar confusão, criar rolo, confusão em campo, briga, é um time que gosta bastante. É um time reincidente. Boca e Atlético Mineiro na Libertadores passado, o Atlético tirou o Boca no Mineirão, jogaram até bebedor d'água no Mineirão, nos seguranças, uma confusão generalizada nos corredores do Mineirão. Este ano também, confusões contra o Corinthians, jogadores do Boca Juniors provocando jogadores do Corinthians. No Campeonato Argentino mesmo, esse tempo atrás, Boca e União Santa Fé, teve uma confusão generalizada na Bombonera também, logo após o gol do União Santa Fé. Então, esse time já é reincidente, né? E parece que eles acham bonito isso, né? Parece que eles acham bonito, parece que eles acham que defender a camisa do Boca agir com violência dentro do campo. Isso é um desrespeito para a história do Boca Juniors mesmo, que teve grandes times, grandes esquadrões que ganharam campeonatos, que não precisou disso para vencer. O time do Boca já teve grandes times que iam para a história e não é assim. Que Fabra, Benedetto, Varela, Zambrano e companhia, não é fazendo isso que esses caras vão entrar para a história. Inclusive, o crime do Boca Juniors não é nada bom. Há uns 2 meses atrás, durante um Boca e Racing também, na descida do vestiário, o Benedetto e o Zambrano, eles literalmente saíram no tapa. O Zambrano levou um soco no olho e ficou inchado. Então olha essa situação que chega... Esse próprio elenco. O Boca é um clube sem comando. Isso mostra que é um clube sem comando. Não basta brigar com os adversários, vocês estão brigando entre si. Então é complicado. Meu dislike vai para o Boca versus Racing de ontem, que 10 expulsões teve do Racing também expulso. Então é lamentável um comportamento desse dentro de campo, né? É lamentável. Então esse foi meu dislike e esse foi o like e dislike da semana. Vamos acordar da 36 do Brasileirão agora. Eu dou um abraço pro Nathan Souza, sempre acompanhando nós aqui, ó. Daqui a pouco a gente vai falar da convocação do Tite. O que você achou, Nathan Souza? E você que está assistindo, o que vocês acharam? O que vocês gostaram e não gostaram? Quem vocês convocariam? Quem vocês tirariam da lista do Tite? Eu acho que palpite. Eu acho que a maioria já sabe quem vai tirar, né? Mas enfim, daqui a pouquinho, depois do rodada do Brasileirão aqui. Rodada 36, tivemos Santos 1, Avaí 1 na Vila no sábado. Quer dizer, ficou mais remota a chance do Santos brigar por uma pré-Libertadores aí, tá? Brigando ponta a ponta com, acho que o próprio São Paulo e o Atlético ali. Mas agora já não... Eu acho que a chance que tinha era ter ganhado do Avaí. Eu acho que agora as chances são muito remotas. E parece que todos os times ali estão fazendo força para não ir para Libertadores. Não, né? Parece que é uma briga, né? Ninguém quer ir, né? Um quer deixar pro outro, porque é impressionante que tanto de tropeços, né? Agora o Santos pegou um time desesperado contra o rebaixamento, o Avaí, mas só que jogando dentro de casa, quando o time lutando para não cair, o Santos tinha obrigação de vencer, tinha obrigação de conseguir grande resultado, e não conseguiu. Isso deixa o Santos no final de temporada melancólico. Melancólico, é um time sem aspirações, que já começou o ano sem aspirações, e tem que ser muita coisa revista para a próxima temporada. Porque esse Santos não é o Santos que a gente conhece. O Santos que a gente conhece é o Santos de grandes jogadores que vestiram a camisa, de grandes títulos na história, é um dos maiores clubes do mundo. O Santos de Pelé, por exemplo, o Santos é o time do maior jogador da história, do Pelé. E o Santos de Pelé parou uma guerra lá na África, há muito tempo atrás. Então o Santos é uma camisa muito pesada e, infelizmente, graças às más gestões passadas e até atuais, a história do Santos está se perdendo, não se perdendo, porque a história não se perde, mas está se manchando, né? O time do Santos está se manchando pelos resultados pífios dentro de campo, graças às péssimas gestões. O que salva o Santos ainda é a forte categoria de base. O que mantém o Santos é aquela molecada da base. Você vê que quem vai salvando é a molecada da base. É a molecada da base. Todo ano é a mesma coisa. Mas até quando? Na próxima temporada, volta 4 grandes para a elite. E cai 4 aí, vamos falar assim, times intermediários. Vão cair intermediários, não vai cair nenhum grande. Quer dizer,
Vai ficar mais forte o campeonato. Exato. Dificilmente não cai um grande ano que vem do futebol brasileiro. Porque vai ser muito grande. Vai estar Cruzeiro de novo, Vasco de novo, que já tinha visto que fazendo tempo que não jogava Série A. Bahia. Vai estar o Bahia, né? Também vai. E vai estar o Grêmio. Então olha só, é 4 gigantes do futebol brasileiro. Então vai ter muita disputa aí. Mas resultado péssimo para o Santos aí, na luta aí, para uma vaga na Libertadores. Então resultado péssimo, né? Fluminense 3, São Paulo 1. É melhor. Cano 3, São Paulo 1. É. Porque... Mas não pode, né? O São Paulo deu muita bobeira pro Cano, né? Tava ganhando de 1 a 0, se não estiver enganado, né? Sim. Tava 1 a 0 aí. É impressionante como o primeiro tempo para mim foi um grande jogo dos dois times se atacando. Buscando resultados, sim, né? O golaço do Luciano para abrir o placar. Agora no segundo tempo você vê como que o São Paulo tem uma dificuldade muito grande em entender as direções da partida. O jogo ele se fez outro pelo Fluminense no segundo tempo. O Fluminense ele dominou as ações, ele com as alterações com um time mais agressivo. E o São Paulo e o Rogério Ceni parece que não entenderam. O time não voltou para o segundo tempo. Em 15 minutos passou de 1 a 0 para 3 a 1. Em 15 minutos. E impressionante como que o Cano recebia a bola livre. Livrinho. E todos sabem que ele é o fazedor de gols. Tinha que ter uma marcação especial em cima dele. É ao contrário, além de não ter marcação especial, ele ficava sempre livre. E o Fluminense dominou o São Paulo. As mexidas do Fluminense deram certo do Diniz e as do São Paulo não deram certo. A saída do Patrick e a entrada do Galopo fez o São Paulo perder o meio campo. Perdeu o meio campo de vez, porque o Galopo chegou com uma promessa muito caro, custou muito caro aos cofres do São Paulo, que eu digo que o São Paulo não tem, mas até agora eu não vi nada. E eu não vi nada, entendeu? O São Paulo perdeu muito depois que o Galopo entrou. Depois, por questões técnicas, ele não saiu machucado, o Rogério tirou o Luciano, que para mim é um dos poucos que tem as condições de mudar o rumo da partida. Que toma atitude, ele erra, mas toma atitude. E tirou o Luciano é complicado, né? Aí, show do Fluminense, o Fluminense dominou o São Paulo completamente no segundo tempo. O time do São Paulo estava perdido e grande vitória do Fluminense aí. Show do Cano, o Fluminense aí com futebol bonito de se ver também, né? E vai ficando ali, né? Vai querer brigar pra ganhar. Pro São Paulo, pra mim, faltou inteligência. Por quê? Todo mundo sabe o jeito que o Fluminense joga. O Rogério deveria ter estudado para quebrar esse jeito que o Fluminense joga. O Rogério aceitou demais esse jogo de aproximação do Fluminense. O Fluminense é um jogo de aproximação. O time muito aproximado para tocar a bola, tocar passe. Aí é o tal do perde e pressiona. O São Paulo, parece que o Rogério não fez nenhum estudo para quebrar as linhas do Fluminense. Não se preocupa muito com isso. Aí o Fluminense dominou o segundo tempo. 3 a 1 ficou pouco, viu? Ficou bem pouco 3 a 1. Vamos pro próximo jogo. Bragantino 1, América Mineiro 4. Grande vitória do Coelho, hein? Grande lutando por vaga na Libertadores também. E vai só se consolidando o que a gente falou, né? O Red Bull esse ano não emplacou. Não sei o que... Eu até, vou ser sincero, não sei como a diretoria ainda não demitiu a comissão técnica ainda, porque não entendi ainda, mas... Trabalho fraco, né? Fraco. Goiás 1, Juventude 0, lá em Goiânia, boa vitória do Goiás. Corinthians 1, Ceará 0, no estado também. Grande vitória do Corinthians. Gol do Yuri Alberto já na reta final da partida. E é pra fundar o Ceará de vez, Pra fundar o Ceará de vez. E pra consolidar de vez o Corinthians também. Um time que eu não apostaria pra cair nessa temporada é o Ceará. Mas tudo tá se dando a entender que vai cair realmente. E engraçado, né? A torcida muitas vezes, em vez de apoiar, acaba prejudicando o time, né? Depois daquela invasão de campo, o time aí que degringolou mesmo. Parece que daí não conseguiu. Foi que nem o Grêmio na última temporada. Depois que os torcedores invadiram o campo, o time deu adeus à Série A. É impressionante como que às vezes falta inteligência para o torcedor. Não dá para chamar de torcedor também, né? Não, o cara que faz isso. Briga, invade o campo. Mas falta inteligência. Eles acham que na ignorância vai resolver alguma coisa. Porém, a parte psicológica do jogador é afetada. Porque ele se sente ameaçado quando ele vê torcedores invadindo o campo. Sim. É aí que as coisas não dão certo mesmo, entendeu? Então, não é assim que funciona. Teria que ser ao contrário, apoiar até o final. Mas a gente sabe, infelizmente, como que é a torcida no futebol brasileiro, né? Internacional 2, Atlético Paranaense 0.
boa vitória do Inter no Beira-Rio. O Atlético Paranaense meio que largou de mão o campeonato, né? Não, tava fazendo uma campanha bem de regular pra ruim, acho que ficou muito no Libertadores. Tá sentindo o golpe do vice da Libertadores ainda. Eu sinto que tá sentindo. E o Inter, boa vitória. Tem nada a ver com a história, foi lá ganhando os 3 pontos. Fortaleza 1, Atlético Goianiense 1. Aí o Dragão lutando contra o rebaixamento. Grande empate contra o Fortaleza. O Fortaleza teve uma ascensão teórica. Resultado ruim para o Fortaleza. Ontem tivemos Coritiba 1, Flamengo 0. O Coritiba lutando para não cair. O Flamengo naquela... Tá na ressaca ali. Tá ainda. O campeão, né? Campeão Cuiabá 1, Palmeiras 1. O campeão Palmeiras empatou aí, mas... Também é outro também que tá tirando tá de ressaca. E hoje às 8 da noite tem Atlético Mineiro e Botafogo. Jogo direto por vaga na Libertadores. Aí esse jogo é interessante de assistir, é um jogo bom. Classificação, primeiro Palmeiras campeão 78, o segundo Internacional 67, terceiro Fluminense 64, quarto Corinthians 64, quinto o Flamengo 61, sexto Atlético Paranaense 54, sétimo América Mineiro 52, oitavo Atlético Mineiro 52, nono São Paulo 51, décimo Fortaleza 49, décimo primeiro Botafogo 47, décimo segundo Santos 47, 13º Goiás 46, 14º Bragantino 44, 15º Coritiba 41, 16º Cuiabá 38, zona do rebaixamento, Atlético Goianiense 34, Ceará 34, Avaí 29, Juventude 21 pontos. Essa é a classificação do Brasileirão. Só pra, falando de Brasileirão, que nem o Du falou, já fechou a Série B, já viu quem vai subir. Isso. O Vasco subiu também já. Ganhando ontem na final contra o Ituano. Foi uma final ontem. Onde é a final que não teve na Série B, né? Engraçado, é uma final que não teve. Exatamente. Deixa eu ver aqui o próximo assunto. O próximo assunto é o que já tá virando comentário aqui, que já tá bombando os comentários nossos aqui. A convocação do Tite para a Copa do Mundo, ó. O pessoal já tava falando aqui, ó. O Nathan Souza falou. Palhaçada do Dani Alves ser convocado. Entendeu? Estão dando dislike aí pro Daniel Alves aí. Com certeza. O Marcelo Período também, Tite clubista. Tá perguntando se o Daniel Alves foi convocado para dirigir o ônibus. Acho que nem para isso ele vai servir, né? É complicado, né? A gente vai falar da seleção agora, né? Vamos passar convocado por convocado. Primeiro, os goleiros, né? Isso. Goleiros, Alisson do Liverpool, Ederson do Manchester City, o Everton do Palmeiras. Isso aí que eu acho que é a parte mais inquestionável, né? Porque primeiro que ele já vem trabalhando com esses três há muito tempo. E são ótimos goleiros. E de goleiro o Brasil está bem servido. Poderia ser outros, mas é que nesse falou, tá ótimo, tá excelente. Eu acho que são goleiros de primeira linha no mundo hoje. Os três. Pra mim, qualquer um pode titular. Mas por opção do Tite, acho que o Alisson vai ser. O Alisson. Mas só que qualquer um dos três está muito bem servido. Laterais. Aí já... Danilo da Juventus, que é lateral direito. Daniel Alves do Pumas do México, lateral direito. Alexandre da Juventus, lateral esquerdo. E Alex Telles do Sevilha, lateral esquerdo. Primeiro que ele levou os laterais todos dos Juventus, né? Será que os dois. Será que é por entrosamento? Mas cada um joga pro lado do campo, né? Não. Ele levou os dois laterais. Tipo assim, se ele quiser fazer os dois laterais, se ele quiser montar, ele monta já com tudo. Eu acho que não. Eu acho que é mais por opção mesmo. Eu acho que é coincidência que os dois são o mesmo time. Porque a Juventus em si não vem bem também. Por isso que eu tô falando. A Juventus não vem bem. Agora, que eu falo, Danilo, Danilo da Juventus, foi, pra mim, boa escolha. O Alexandre da Juventus também. Então, os caras da Juventus foi bem. O Alex Telles do Sevilha é questionável, muitos queriam o Lodge, mas eu acho um jogador com técnica, um jogador que pode render, um jogador que foi bem quando teve na seleção brasileira, ele se destacou e foi bem. Eu acho interessante o futebol dele, eu gosto. Agora o Daniel, eu não sei vocês esses outros, agora o Daniel Alves... Não, eu acho que o Daniel Alves, pra mim, é o grande absurdo dessa convocação. É o grande absurdo. Por quê? É um jogador que fez muito pela seleção, é um jogador que tem história na seleção, isso é inquestionável. Mas se a história for entrar dentro de campo, cara... Vamos levar o Zico. Levar o Cafu, vamos levar o Cafu. Vamos levar o Vampeta, vamos levar esse cara, vamos trazer esse cara de volta. Uma coisa, outra coisa. O Daniel Alves está em fim de carreira,
tá jogando numa liga lá abaixo, liga mexicana, com todo respeito. O time dele tá eliminado, faz algum tempo que ele não joga. O ego dele atrapalha muito. Não. Isso foi provado no São Paulo. O ego dele atrapalha demais. Isso pode atrapalhar na seleção. E é um desrespeito com os outros jogadores da mesma posição. Entendeu? Cara, se for levar o Daniel Alves, leva um lateral direito do Brasil. Tá jogando mais que ele. Tá jogando mais. Jogando mais que ele. Se eu dar alguns exemplos. Eu não levaria nenhum. Eu já vou falar quem que eu levaria. Mas só... Rodinei tá jogando mais que ele. Samuel Xavier do Fluminense tá jogando mais que ele. Marcos Rocha tá jogando mais que ele. Eu já falei 3. Eu gosto do Marcos Rocha. Caberia até mais aí, ó. Não vive a melhor fase, mas poderíamos falar em Fagner, que já foi. Já foi pra Copa, já foi pra seleção. Mas hoje, entre Daniel Alves e Fagner, eu sou mais Fagner. Então, hoje, nenhum dos dois, concordo com você. Mas também concordo. Entendeu? Dentre outros, até um Iago Pikachu da vida aí, entendeu? Agora, quem eu levaria? Eu acho que um desrespeito enorme com o Emerson Royal, lateral direito do Tottenham. Já teve passagem pelo Betis, pelo Barcelona. Tá voando no futebol inglês, que é um futebol difícil de se jogar. Liga número 1 do mundo. Tá voando, jogando muito no Tottenham e não foi lembrado. Aí o Daniel Alves, que tá lá na Liga Mexicana, quase nem joga, foi lembrado. E o Emerson Royal, que tá na Premier League, jogando todo momento com Manchester City, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Arsenal, não foi lembrado. E jogando em alto nível. Isso não dá pra entender. Aí o Tite, esse é o problema. Às vezes ele leva aquele cara que é o queridinho dele. O Daniel Alves é um queridinho dele, isso está provado. É um queridinho. Ele só não vai levar o Tyson dessa vez, porque não há espaço realmente. Senão ele ia dar um jeito de encaixar o Tyson aqui, que o Tite gosta dele também, né? Não sei onde gosta tanto desse Tyson, que pra mim é um jogador bem abaixo também. Mas é lamentável, né? Lamentável. O que você tem a falar sobre a convocação do Daniel Alves aí? Tem algum dos outros aí, se você tem algum? Eu acho que o Daniel Alves não deveria ir, não, porque eu acho que, a gente já falou, não pela história dele, eu acho que pelo que está jogando hoje. Eu acho que é o seguinte, eu acho que a Copa do Mundo é um tiro curto, é um campeonato rápido. O Tite até deu a explicação do Daniel Alves. O Tite falou assim que hoje os laterais não precisam apoiar tanto, tipo assim, que ele vai render muito na construção. Sim. Mas vai ir para construir então? Vai virar o 10 de São Paulo lá? Não, será que será que o Tite está pensando? Eu acho. Isso aí que eu fico mais preocupado ainda. Será que ele está pensando que o Daniel Alves é um júnior? Né? Porque o Júnior saiu da lateral e foi pro meio? Não, mas a seleção tem peça suficiente para construir, não precisa do Daniel Alves para construir. E às vezes eu fico pensando o seguinte, vamos supor, eu não sei se ele vai ser titular ou não. Mas vamos supor que ele não seja titular. Mas que o cara machuque num jogo. Sabe o que o Tite vai ter que fazer? Vai ter que improvisar o Militão na lateral. E não vai colocar ele para jogar. Cai contra uma França, por exemplo, aí. Cai o Mbappé, o Griezmann, tudo pela lateral. Os caras vão aonde? O Daniel Alves não estava conseguindo correr jogando de lateral pelo São Paulo. Isso que eu tô falando. Ele caiu no meio. Brasileirão. Porque ele queria ficar no Brasileirão. meio. Agora numa Copa do Mundo. É isso que eu... Então já passa, na minha cabeça, já passa a ser um ponto vulnerável no Brasil se ele jogar. Não, tomara que ele não joga, né? Não, tomara que ele não jogue, exatamente. Só que como ele levou só 4 laterais... Danilo machucado, ele já entra. Você me entendeu? Ou ele entra, ou ele vai ter que improvisar. Esse é o problema. Exato. Por que improvisar se não... Se improvisar o Militão, você tira um ótimo zagueiro da zaga. Tudo não é Militão, né? Não, mas eu acho que é ele. Não, mas não tem outro. Tem que ser ele. Eu acho que é ele. Aí, por exemplo, você improvisa o Militão, que é zagueiro na lateral direita. Aí você tem vai puxar Aí você tem que pôr o Thiago Silva, que é um zagueiro mais veterano, não dá conta do Thiago Silva, mas não tem a mesma velocidade que já teve. Ou você põe o Bremer do Torino, que foi convocado, que não tem muita experiência na seleção. Tá jogando bem no futebol italiano, mas não tem muita experiência. Então, é complicado. A convocação do Daniel Alves, eu acho que eu acho, depois a gente pode falar de outras, mas eu acho que é o grande pedra no sapato do Tite foi essa convocação. Não sei se ele convocou porque ele tinha um acordo com... Não sei. Não dá pra entender, porque futebol não é. Não é por história que ninguém convoca ninguém por história. Sim. Então. O pessoal falando aqui, ó. O Marcelo Piroto falou, se fosse Dani Gentili, deve jogar melhor. Né, que eu falei errado aqui. E o Nata Souza, ele falou que é mais o Edson Saci. Nossa Aí tá... Aí você tá de brincadeira, né? É o Edson Saci. Jogando aquele time do Corinthians que foi rebaixado lá em 2007.
Muito fraco também. Bom, esses foram os laterais. Quer dizer, 4, já estamos em 7 na lista. Zagueiros. Militão do Real Madrid, Marquinhos do PSG, Thiago Silva do Chelsea e Bremer da Juventus da Itália. Eu falei Torino, eu errei da Juventus, tá? Juventus. Pra mim também é o outro caso, não tão quanto, mas parecido com o caso do Dani Alves. Acho que foi um dos melhores zagueiros que eu vi jogar, gosto dele, tudo, mas eu acho que pra Copa do Mundo eu não levaria o Thiago. Aí quem você levaria no lugar? É que o Veríssimo machucou, né? Sim. O Veríssimo era um bom nome. Eu acho que o Veríssimo, eu acho que na verdade o Brenner está no lugar do Veríssimo. Né? Pode ser. Mas o problema do Tite não é quem se levaria. O Tite não deu oportunidade para outros. Exatamente. Isso então a gente não pode falar. De repente você fala assim, vamos levar um que está jogando no Brasil. Mas a gente não sabe como é que ele ia ser, porque o Tite não deu essa oportunidade. Ele sempre frisou nesses aí. Exato. Sempre. O que ele testou de fora foi o Veríssimo. Sim. Foi quando ele foi vendido do Santos. Então é difícil falar, porque seleção é uma coisa. Clube é outra. Mas quem você acha que vai ser zaga titular? Pra mim... Que é 2 zagueiros, né, que vai jogar provavelmente. O Tite não gosta de 3 zagueiros. Dificilmente ele põe 3 zagueiros. Você acha que ele não vai jogar com 3? Não vai. Eu vou te falar pra vocês. Se ele levou... Aí ele já errou na convocação. Se for pra ele jogar com 3 zagueiros, Tinha que levar mais um. Ele não pode ter uma reserva só. Ele vai jogar com 2. Eu acho que o Marquinhos é titular absoluto. Não tem como. É um absurdo não ser. Vai ser ele Militão, eu acho. Não, pra mim tem que ser. Eu acho que vai ser E ele pra Militão. você tem que ser também? Pra mim tem que ser. Tem que ser. Eles jogam em times gigantes, tá acostumado com um jogo grande e tem a vitalidade. Tem. Pra velocidade dos times rivais. Thiago Silva aí é um reserva de luxo, vamos falar assim. Então, mas esse é que é o problema, né? É isso que eu falo pra vocês. A Copa do Mundo, pra mim, é tiro curto. Tem que ser os caras que estão... Não os mais jovens, mas o cara que está na mediana da idade ali, você tá entendendo? Que tem vigor físico. Nada contra, o cara tem... Mas não tem mais velocidade o Thiago Silva, ele não consegue acompanhar mais. O corpo já não responde mais. Por mais que o cara se cuide, por mais que o cara... Eu acho que... Bom, então aí é os 4 que ele vai jogar mesmo. Sim. Eu acho que... Então vamos lá. Então vamos começar. Então, pra você, então vai ser Alisson, Danilo, sim. Militão, Marquinhos e Alexandre. Também acho que por aí mesmo. E o Thiago, eu questiono mais do lateral do Dani Alves, e o Thiago Silva, eu até concordo com você, mas eu acho que não tem tantas opções. Lógico que a gente não deu opções. Isso que é o problema. Eu concordo com você, mas não tem uma posição que tem o Emerson Royal de imediato, já falei, eu quero ir na seleção. Zagueiro, a gente não tem isso. E eu acho que isso acaba abrindo espaço pro Thiago Silva estar na seleção, porque não tem um cara fazendo sombra grande para ele. Ao contrário do Daniel Alves. Eu que sei. tem um cara melhor. Mas você concorda comigo que não tem, porque o Tite não deu essa... não abriu essa lacuna. Só por isso. Eu tô falando assim, o Emerson Real pouco jogou na seleção. E porque ele tá aparecendo muito, se destacando muito. É por isso que a gente citou o nome dele. Não só ele, outros também. O futebol brasileiro, por exemplo. Eu acho que são questões diferentes. O Thiago Silva veio jogando mais com regularidade no Chelsea, que é uma liga grande e tal, mas é questionável. Vocês aí que estão assistindo questionam também. O que vocês acham de Thiago Silva na seleção? Meio-campistas. Bruno Guimarães do Newcastle, Casemiro Manchester United, Fabinho Liverpool, Fred Manchester United, Paquetá West Ham e Everton Ribeiro do Flamengo. A grande surpresa pra mim foi o Everton Ribeiro. Mas Sim. o Everton Ribeiro, ele pegou a vaga do Coutinho. E uma grata surpresa, né? Pra mim foi boa. Porque o Coutinho era titular aí, mas o Coutinho teve uma lesão, então acho que ele não vai. E eu gostei de todos os nomes, o que você acha? Foi bom. Eu acho que o meio de campo não tá bem. E pra mim joga aí, ó. Fred e Casemiro, os 2 volantes. O Casemiro é mais contenção, o Fred é mais armação. É o cara mais de chegada. Tem pegada também, mas é o cara mais de chegada. E aí no meio campo pode ser o Bruno Guimarães ou o Paquetá. Eu acho que vai de Paquetá. Eu acho que ele vai de Paquetá. Porque o Paquetá tem mais confiança na seleção, mas pode ser um Bruno Guimarães, que dá um Bruno Guimarães também. Seria interessante com os 2. Eu preferia o Bruno Guimarães. Sim, eu acho mais técnico para armar. O mais Paquetá é bom jogador também. E atacantes, Neymar do PSG, Vinícius Júnior do Real Madrid, Antony do Manchester United, Rodrigo do Real Madrid, Rafinha do Barcelona, Richarlison do Tottenham,
Pedro do Flamengo, Gabriel Jesus do Arsenal e Gabriel Martinelli do Arsenal. Dos atacantes aí, eu acho que eu não gostei. Pra mim... Chamou 9 atacantes, hein? Então, isso que eu tô falando pra você. Ele chamou 9 atacantes, olha pra você só. E se você for analisar, se você olhar, são todos jogadores que jogam pela lateral. Fala um que, não joga, que joga pelo meio sem ser o Pedro. O Gabriel Jesus no Arsenal, ele mudou de função. Ele tá jogando por dentro agora. Faz 8 jogos que não faz gol. Então, mas ele tá... Não, tá. Ele tá jogando por dentro agora. Ele mudou de função. Pra mim, eu não levaria o Gabriel Jesus. Esse Martinelli, pra mim, eu acho que tem que provar mais coisa. Acho ele um bom jogador. Acho que ele vai crescer muito. Mas eu acho ele ainda... Ao contrário do Rodrigo, que é jovem, já provou. Sim. Pra mim. Eu não levaria o Richarlison e não levaria o Martinelli. Eu não levaria... Pra mim, eu levaria no lugar dos dois. O Gabigol, que eu acho que é a grande ausência nessa seleção. Pra mim, ele é muito decisivo. Um cara que fez gol em todas as finais de Libertadores. Mas perde gol muito gol também. Mas tudo bem, isso aí não perde? Então, você falou do Gabriel Jesus, mas só que ele perde muito gol Não, também. também perde. Mas entre o Gabriel Jesus e o Gabigol, eu sou mais o Gabigol. Eu sou mais Gabriel Eu Jesus. sou mais Gabigol. Porque se ambos estão empatados, eu vou pela liga mais forte. Eu acho que o Gabigol é mais decisivo e eu acho que o Gabigol, ele abre mais espaço lá na frente. Não, mas aí não é função do centroavante. Não, mas tudo bem. Aí é outra função. Mas o Brasil vai precisar de ter um cara desse em Não, certos jogos. mas- E ele não tem. E levaria, Não. dos que estão aí, e eu ainda levaria o Firmino ainda, no Mas- lugar do Richardson. Mas ao contrário da seleção brasileira, o Flamengo precisa do Gabigol para abrir espaço pro Pedro, para Arrascaeta. A seleção brasileira, com tanto de qualidade que tem, automaticamente um já abre espaço pro outro. Ah. O Vinícius Júnior pega a bola para um lado, o Rodrigo, o Rafinha, o Antony do outro, seja lá quem for, já vai abrir espaço, já vai ter a rotação. O Neymar provavelmente ele vai jogar solto. Ele vai jogar Você acha solto. que ele vai jogar flutuando? Ele vai jogar flutuando, Neymar, provavelmente. Eu creio isso. Eu acho que o Neymar vai jogar flutuando. E isso vai confundir muito a zaga adversária. Eu acho que é esse o sistema. O sistema do Flamengo é totalmente diferente do sistema da seleção brasileira. E sinceramente, eu não gostaria de ver o Gabigol na seleção, porque na Copa América que ele foi convocado, ele mostrou muito pouco. Foi muito aquém do que ele é no Flamengo. Parece que ele não é o jogador de seleção brasileira que a gente esperava. A camisa do Brasil pesou pra ele, na minha opinião. Ele me desagradou na seleção. E pra mim, eu acho que é o grande nome que faltou nessa seleção. Aqui eu tiraria o Richarlison, entendeu? Tiraria o Richarlison aí, mas não levaria o Gabigol. É que é difícil falar quem que levaria. Eu não gosto do futebol do Richarlison, por esse motivo também. Na Copa América que teve que a Argentina foi campeão, nos jogos decisivos ele sumiu. Ele brilhou contra Chile, contra Peru, contra a Argentina ele sumiu. E isso me preocupa, porque Copa do Mundo é seu jogo grande, entendeu? Aí vai falar, ele tá numa liga grande também, você acabou de falar liga grande e tal, mas só que aí liga grande é uma coisa, mas só que na seleção eu vi que ele não desempenhou a mesma coisa. O que ele se espera dele da seleção, ele não desempenhou, é que nem o Gabigol, que ele desempenha no campeonato, entendeu? Desempenhou até contra a Bolívia, contra Peru, o Gabigol nem isso. Foi atuações fracas até nessas situações. Mas é mais de questão de gosto. E eu não gosto do futebol do Richarlison. Eu preferia até o Matheus Cunha ou o Firmino, que você falou, que nem o Richarlison. Eu acho que o Firmino, em determinados jogos, ele faz um excelente pivô. Pra mim, o Tite encheu de atacante, mas só do mesmo estilo de jogo. Aquele cara que parte pra frente, sabe? Não tem aquele cara que vai abrir espaço lá na frente. Exceto o Pedro. Mesmo que você falou que o Gabriel Jesus mudou de função, mas ele gosta de jogar na lateral. Ele gosta. Agora o Martinelli, ele é meio que um coringa, né? Se precisar dele jogar mais recuado no meio, ele joga. Se precisar dele como um atacante, ele joga. Se precisar dele mais aberto, ele joga. Então, talvez foi por isso que o Tite convocou ele. Que ele é um jogador que ele tem várias funções dentro do mesmo jogo, se precisar. Tá, mas eu vou te falar uma coisa pro seu jogo. Ele não é titular. O Brasil tá amarrado. Você acha que vai entrar ele? Não, pelo que eu conheço do Tite, eu acho que não. Mas aí Você me entendeu? Aí é o Arsenal que você tem. Arsenal, né? Não, Joga, né? mas você entendeu? Sem trocadilhos, mas aí você tem um Arsenal, se você tem ele no Arsenal é pra ser usado. Depende do jogo, ele pode ser usado. Então vamos lá, né? Já falou, os titulares, né? Provável que a gente acha. O Alisson,
o Militão, o Marquinhos, o Danilo e Alexandre. Danilo e Alexandre, o Fred e Casemiro. o Casemiro, Paquetá. o Paquetá, ou o Bruno Guimarães, tudo bem. Agora vamos para os atacantes. Neymar é indiscutível. Neymar e Vinícius Júnior acho que já são cadeiras cativas, né? É. Ou será que o Paquetá não joga, o Neymar vai mais atrás armado de trás? Então. Isso é uma incógnita, a gente não sabe. O Neymar pode ser um atacante ou ele pode ser um armador. Se ele for um armador, ele abre espaço, por exemplo, para o Pedro jogar. Para um Pedro jogar, ou até Gabriel Jesus. Então, mas você prefere o Neymar armando ou você prefere o Neymar atacando? Prefiro o Neymar atacando. Eu acho a melhor arma dele. Você tá me entendendo? Tirar o melhor dele. Aí, então vamos com o Neymar atacando. Então a Paquetá no meio, no ataque eu punha Vinícius Júnior numa ponta, punha. Aí dá pra escolher, né? Dá pra ser o Antony. Provavelmente seja o Antony. Na outra ponta, pode ser o Rodrigo também. Não, vai ser o Antony. Porque o Antony tá voando. E colocaria o Neymar ali flutuando, sem o centroavantão mesmo. Punha o Neymar mais flutuando no meio. Eu tô te entendendo. E o Pedro? O Pedro vai ficar no banco? Bom, sabe por que bom? Eu acho que é essencial ter o Pedro no elenco. Aquele jogo amarrado e tal, põe ele lá para fazer o centroavante mesmo. Mas só que eu não gosto da ideia. Eu não gosto da ideia de na Copa do Mundo a gente ter um centroavantão fixo lá, porque isso pra mim isso é retrocesso. É retrocesso. Mas você concorda comigo? Não deu certo com o Fred em 2014. Mas é o que eu tô falando pra você, mas é o que eu acho que o Firmino não é e o que o Gabigol não é. Eles não são centroavante fixo. Sim. Então, aí o Tite tentou fazer isso com o Gabriel Jesus, não deu certo na última Copa. Tentou fazer isso, o Filipão fez isso lá atrás com o Fred, não deu certo. Não. O último que deu certo foi o Luiz Fabiano em 2010. Quer dizer, já faz 12 anos. Já faz 12 anos. Então, eu não gosto da ideia de centroavante fixo. Então, mas o que eu quero dizer... Tá, daí vamos supor... Então, é um time muito móvel. Eu acho que o Brasil... O centroavante fixo, eu acho que ia atrapalhar o esquema de jogo do Brasil. Porque o Brasil é um time muito móvel, muita movimentação. Mas então, mas o que eu não vejo assim, não dá pra mudar o esquema de jogo. Vamos supor, você tira o Vinícius Júnior, você coloca o Rodrigo. É o mesmo estilo. É esse que eu acho que vai ser o grande problema nosso. Você cria um jogador de estilo diferente. Eu acho que tem que ter, porque tem certas circunstâncias do jogo que não tem jeito. Eles vão amarrar, você tem que quebrar essa linha. Vai tirar o Vinícius Júnior e vai colocar o Rodrigo. É o mesmo. Vai tirar o Rodrigo e vai colocar o Antony. É a mesma coisa. Mas eu acho que é mais pelo individualismo. A fase deles está voando, não tem como tirar um outro aí. Rodrigo, Antony, Rafinha, esses caras tem que ir. Vinícius Júnior não é intirável. E com outro detalhe, na minha opinião, eu acho que ele convocou muito atacante e, por exemplo, num jogo de seleção, é passivo machucar dois zagueiros. E aí? Então, eu acho que ele podia... Nos 26, eu acho que ele devia ter levado um zagueiro a mais. Ele poderia ter, por exemplo, ter tirado o Richarlison, ou até o Martinelli aqui, não sei, que é questionável, que foi questionado aqui, para levar um zagueiro a mais, né? Ou até... Ou acontece aquilo que a gente falou aqui agora. Ele não testou outro zagueiro, ele não tem outro zagueiro para levar. Também. Provável que seja isso. Ele sabe quem que ele vai levar. Né? Provável que seja isso. Nas outras Copas eu vi o Brasil mais bem na defesa e faltando no ataque. Esse é o contrário. O Brasil está muito bem no ataque. Eu não digo que está faltando, eu acho que está bem. Mas só que não tem peça de reposição à altura. Se machucar no ataque, vai ter peça de reposição à altura. O ataque do Brasil pode, tirando Neymar, que tem que ser titular, pode embaralhar as peças e quem sair joga a camisa pros caras, que os caras vão dar conta. Seja Rafinha, seja Antony, seja Vinícius Júnior, seja Rodrigo, seja quem for, os caras vão dar conta, cada um seu estilo, mas vai dar conta, isso é um fato. Agora, que nem você falou, se machucar o Militão. Não, é isso que eu falei, você tá me entendendo? Machuca o Militão, a gente vai ter que improvisar e vai ter que entrar o... Meu medo é se machucar o Danilo, tem que jogar o Daniel Alves. Aí pega uma França e expõe o Mbappé nas costas dele. Pega uma Bélgica e expõe o De Bruyne nas costas dele. Vai acontecer isso aí. Pega o Argentina e expõe o Di Maria nas costas dele. Ou o Lautaro, que é pior ainda. E aí? Você tá me entendendo? Então, eu acho que o grande problema do Brasil tá do meio para trás. Eu também acho. Mas, no geral, eu achei que foi boa. A convocação que a gente... Foi boa, que a gente esperava. Agora, o grande questionamento é Daniel Alves. É um absurdo.
Ó, o Elcio Santos comentou aqui, ele disse assim, ó, o Tite tá brincando quando levou Daniel Alves, tantos melhor. Exato, então a gente falou aqui, tantos melhor, inclusive no futebol brasileiro. Eu levaria o Emerson Royal, que é do Tottenham, jogando muito bem na Premier League, mas tem tantos outros aí que a gente falou. Sim. Quem que você levaria no lugar do Daniel Alves, por exemplo? Eu gosto aquele do Paulo Rocha. Marcos Eu Rocha. gosto dele. Eu acho que ele é um cara que, não para ser titular, Sim, mas eu acho que ele é Bom um bom reserva. reserva. Exato. Eu acho que ele é um bom reserva. É um cara que vai entrar ali, um bom reserva. Não para ser titular, concordo. ele tem, vamos falar, ele tem experiência. Isso. Mas só que ele É tem... rodado, ele só não, eu acho que ele jogou por fora também. Eu não tô lembrado, agora vale pegar o perfil, pode ser. Mas só que ele tem experiência e ao mesmo tempo ele tem ainda a vitalidade. Que o Daniel Alves não tem. Se o Daniel Alves não vai dar um pique muito grande, mas que ele Isso que fazia. você tá falando. Lógico que tem a técnica, mas, cara, lateral, Não, a gente não precisa de lateral com técnica. A gente precisa de lateral que corre, que marca bem. Não, e aí o Tite vem falar que precisa do cara para criação, aí é mais preocupante. que Então desconvoca o Paquetá, o Guimarães, o Neymar, desconvoca esses caras. Porque esses caras aqui é pra fazer a criação do Brasil, lateral, a não ser que ele faça que nem o Diniz, né? Dá 10 pro Daniel Alves perto do meio campo. Quando ele jogava no São Paulo, né? O Daniel Alves mandava em tudo lá, né? É isso também. Um dos maiores medos também do Daniel Alves no Brasil é o ego dele. A passagem dele do São Paulo, quando ele estava para fora, né, a gente acompanhava meio distante, a gente não via muito isso. E também na Europa ele jogou contra Messi, ele jogou no mesmo time de Messi, desses caras aí, ele ficava pianinho também, né? Lógico. Você acha que ele ia querer mandar e tudo? Ele ficava pianinho. Chegou no São Paulo aí a gente viu também do ego dele. O ego dele é maior que o Morumbi. Ele acha que ele é maior que o São Paulo. Ele acha que é maior que o futebol brasileiro. Né? Tanto é que ele falou, né? Que ele colocou o São Paulo, inseriu o São Paulo, né? No Mundial, no o São Paulo tem muito mais história que ele. Antes de ele nascer, o São Paulo já tinha muita história. Acho que o ego dele é muito grande. E eu acho que isso pode atrapalhar e muito A seleção, o ambiente. o ambiente. E muito. E muito. Eu acho que pode atrapalhar e muito. Eu já falei, eu acho que a seleção brasileira está muito bem servida, mas eu acho que, primeiro, eu já falei isso antes, lógico que eu vou torcer pro Brasil, mas eu acho que o Brasil não tem um segundo esquema. É só no individual, não tem um plano B, que eu acabei de falar, se o jogo fica meio amarrado, que eu falei. Vai entrar, é que nem você falou, vai entrar um, vai entrar outro, é a mesma característica, exceto para mim, o único diferente que tem no ataque aí, na minha opinião, é o Pedro. É Sim. o único. O restante são todas as mesmas características. Não tem um cara de. Mas são características que podem desequilibrar. Podem, não, mas como é que tá falando? É o individual que pode sim. prevalecer. É Sim. isso que eu tô falando, não é? Então, e o grande problema que eu vejo é que nem você falou. E Se esse machucar o zagueiro, nós não. Nada contra o Thiago Silva, mas eu acho que o Thiago Silva não é cara pra. Não tá altura, não tem uma altura. Então, e que você falou? Aí você acha que esse cara diferente aí do ataque seria o Gabigol? Pra Por mim, isso que você tá pra mim, o Gabriel. Eu senti falta até do Firmino. Eu não sou muito Sim. fã do Firmino, não. Sim. Nunca fui muito fã dele. Mas ele tá recuperando o futebol bom. Mas dele. eu acho que ele é um cara. Ele é um centroavante diferente. E no Brasil ele foi bem, né? Foi. Ele se deu muito bem com a camisa da seleção Eu acho que ele brasileira. não sentiu o peso. Aí eu ouvi muitas críticas pra ele, que pra mim injustas, porque no começo da seleção ele tava fora de posição. Na hora que ele colocou ele na posição que ele joga no Liverpool, ele resolveu, ele jogou muito bem. Então críticas injustas na minha opinião. Tanto é que agora com a saída do Mané, ele voltou pro Liverpool e Exato. voltou agora jogando a função dele. A exatamente. Tá mostrando, fazendo passe, dando assistência. Mas é isso aí. Agora a seleção falou, é 5, 6% que a gente não concorda. Não que a gente não concorde, é o que o Tite vinha convocando. Então ele foi coerente com a convocação. E isso aí a gente não pode questionar o Tite também, não. Ele foi coerente com o que ele vinha aplicando. Desde o início a gente falou que ele ia levar o Daniel Alves. E ele levou, ele foi coerente com o que ele é convicto mesmo. A gente pode não concordar, mas ele... É uma especulação, né? Que o Daniel Alves foi jogar no México, até empresário fez ele jogar lá só pra ele conseguir uma vaga na Copa, não ficar sem clube e tal. Diz que tem. Tem todo um aparato pra ele ir pra essa Copa. Essas coisas que são lamentáveis no futebol brasileiro. Mas enfim, agora pra terminar, vamos falar da Liga de Regino Cartola. Tem mais quantas rodadas? A rodada não acabou ainda, mais 2 rodadas. Mas vamos ver quem tá se encaminhando para ser o grande campeão desse ano, né? Ó, vamos parcial o total. E o primeiro tá o holandês Valor. Olha! Nicolas Firmino, 2.952 ponto 62. E abriu vantagem pro atual campeão. É isso que eu ia falar. Que é o Corinthians SCP, que defendeu o título da última temporada. O Alessio Venadias tá com 2.850,21. Quer dizer, 100 pontos de vantagem. 100 pontos de vantagem. Pra tirar 100 pontos em 2 rodadas é complicado. Eu acho difícil.
Exato. 2.350,21 a 2.952,62. Olha só. Em duas rodadas é difícil. Abriu grande vantagem. Depois já vem o Real São Simão em terceiro, já uma diferença maior aí, também de mais ou menos na casa dos 100 pontos. Eu comecei mal, melhorei muito, depois piorei de novo, oscilando mais que São Paulo, né? Estou em 18º, 2.474,79 pontos. E você está em 26º. 1.897,77. Seu começo foi muito mal também, né? Por isso que demorou para decolar. Eu cheguei a segurar a lanterna. O Lanterna que vai ser o Lanterna, está muito atrás. Mujuaras 10 FC, Roberto Gomes, 1.268,23 pontos. Essa Liga Futiris do Cartola está se acabando o campeonato. E a disputa é essa, holandês voador de Nicolas Firmino versus Corinthians SCP AS Venadiz aí. O AS Venadiz querendo defender o título e o holandês voador aí querendo desbancar o atual campeão. E essa foi a Liga Futiris do Cartola. Daqui a poucos dias tem a Copa do Mundo, em breve novidades aqui no Futirede. Se ligue com a gente.